te curou disso? Ah, sì, no, perché realmente você chegava no seminário di Barthes, che era, come posso dizer, a nata di tel quel, a nata da inteligência avanguardista, e aí você aprendia que podia perfeitamente dizer que gostava de romances policiais e que achava que os romances de Philippe Solers naquela época eram chatos pra cacete. E ninguém achava isso bizarro, entendeu? Não. Então, era uma cura radical. Então, era, por exemplo, uma cura, digo, no sentido de entender que você podia gostar de coisas propriamente pop, não havia nenhuma vergonha nisso. Que podia gostar de um filme de Spielberg, que não era obrigado de gostar só dos filmes de Rob Grillet. Não é verdade. Não. Aliás, podia achar o filme de Rob Grillet chatérrimos. Ninguém ia olhar para você como se você fosse um doente mental ou tivesse que ser excluído na hora. Bom, não tinha nada disso. Bom, ao contrário. Então, a minha produção literária vai nessa veia. Eu gosto de contar uma história, gosto que ela seja contada narrativamente de uma maneira palatável, me importa, me interessa. Eu escrevo levando em conta o leitor, não porque eu queira lhe dizer alguma coisa, mas quero seduzi-lo. Seduzi-lo no sentido originário da palavra, que é levá-lo pela mão comigo, para lhe fazer viver esse percurso, ou lhe permitir dizer esse percurso. Então, certo, o seriado é uma outra linguagem, mas o que me fascinou absolutamente foi que, você entende, você escreve, grosso modo, mesmo com o meu parceiro, que é o meu co-roteirista, que é o Tiago Dottori, mas grosso modo, não, de fato, as histórias, as 13 histórias de cada temporada, estou no meio da segunda, mas são escritas mais ou menos em um ano, que é muito mais do que você faria num romance, na verdade, porque você escreve 750 páginas de roteiro em um ano, tem que escrever, é isso, né? 13, e não são na verdade 13 longas, só que abreviados em uma hora, mas na verdade são 13 histórias independentes. Eu sempre escrevi nas áreas livres, eu durmo pouco, eu passo o fim de semana escrevendo e todas as minhas férias, para mim, ir de férias significa sair para escrever e só isso. Bom, também eu viajei tanto pelo mundo que praticamente eu não tenho mais muitos lugares para visitar, então para mim ir para Veneza, para o sul da França ou para Nova York, me fechar num apartamento, que são lugares que eu conheço muito bem, e escrever é realmente o que eu defino como sendo férias. Eu estou fazendo isso, estou a sair agora sexta-feira para acabar a segunda temporada, vou passar 15 dias na casa dos meus pais, ex dos meus pais, agora minha, em Veneza, e pronto. O que faço? Não faço nada. Eu vejo o homem da loja de secos e molhados que me vendia a mortadela quando eu era criança, que é ainda o mesmo, né, que a mortadela melhorou. Mas então, eu trabalho rápido, sobretudo quando a coisa está concebida. Bom, o luxo do seriado é que, claro, ele não tem, o que você escreve não tem a mesma dignidade literária, entre aspas, do que um romance, mas você consegue, num ano que não tem como escrever um romance, mesmo que seja de 200 páginas em menos de um ano, você escreve, na verdade, 13 histórias. Você tem, do ponto de vista da invenção dos plots e da armação narrativa, nada dá um prazer como um seriado, porque você tem realmente, não é uma história para fazer um filme. Aquilo seria muito parecido com escrever um romance. Não, você escreve uma série de situações, um personagem, que isso realmente, para quem gosta de contar, é um negócio incrivelmente divertido. Divertido, claro, bom, e ao mesmo tempo trabalhoso, mas bom, não conheço diversões que não sejam trabalhosas, então são chatas. Então, tudo é trabalhoso, até transar, se quer ser bem feito. Digo bem feito, divertido, justamente. Mas então, foi isso, claro. Teve um aspecto propriamente técnico,
O que é, bom, primeiro tem uma técnica específica que você escreve em programas que são só para aquilo, bom, claro, que existe uma quantidade de livros e companhia. Eu acho que tem um caminho muito estranho, e nessa altura realmente eu me sinto já um velho, porque quando você escreveu 13 roteiros, você escreveu mais roteiros do que a média dos roteiristas brasileiros, mas e existe uma coisa bizarra no Brasil. Você tem, ou tinha, agora cada vez menos, roteiristas improvisados, ou seja, que iam na inspiração, que não tinham passado por nenhum tipo de, digamos assim, processo formal, que são aquelas coisas que são mínimas, mas nem tão mínimas assim. Você precisa de um desfecho, de que fim, de que forma, qual é o ápice de um episódio de 50 minutos, como é que aquilo se organiza. Bom, agora, então, esses roteiristas têm um problema sério, porque às vezes você se confronta com um roteiro que tem uma série de bons elementos, mas sensivelmente falta uma técnica básica para juntá-los. E do outro lado você tem pessoas que saem de escolas, sobretudo americanas, que são ótimas, sei lá, NYU, UCLA ou coisas desse tipo, mas aí completamente tomados pelas necessidades formais, então que produzem roteiros que são chatos, de tanto que são conformes ao que, bom, o que é uma questão muito antiga, né, no que concerne qualquer expressão artística, né? Existe um lugar onde a obra funciona e que não é nem o respeito do que seria, não é nem as convenções, mas as regras para escrevê-la, e claro, nem completamente, digamos, uma coisa que não levaria em conta a tradição a qual ela pertence. Agora, tem uma regra absoluta que é a seguinte: eu acho que a gente não deve, não pode, é severamente proibido procurar meios de expressão artísticas dos quais a gente não usufrui. Então, se você não escuta piano, você, por favor, não toque piano. Se você não escuta cantores, se você não gosta de Elton John, por exemplo, então não faça isso. Não tem por que você cantar e tocar piano se você não pode escutar Elton John, que é protótipo de alguém que canta e toca piano. Então, e você tem pessoas que querem escrever cinema e que não gostam de cinema. Então, o primeiro requisito é que você tem que amar aquilo. Então, e não é tanto, tem que ter uma cultura cinematográfica, não importa, você pode ter até uma cultura de filme B, nunca ter ido para a Cinemateca e nunca não saber quem era, sei lá, Eisenstein, Pabst, quem seja, caramba que seja, os expressionistas alemães, e, bom, não tem importância, mas você tem que ser um cara que adora sentar na frente ou de uma tela de cinema ou de uma tela de televisão. Por exemplo, um seriado, vocês querem escrever um seriado uma vez na vida, mas você tem que ter visto seriado para cacete. E não é para imitar, é porque, primeiro é que se você não gosta daquilo, por que você vai querer criar mais um? Qual é a razão? Não está certo, não vai funcionar, porque cada uma dessas expressões artísticas dialoga de maneira afirmativa ou negativa, ou pode ser até de maneira completamente revolucionária, mas dialoga com a sua tradição própria. Então, eu não posso fazer um seriado como Psi. Psi dialoga com, no mínimo, dialoga com todos os seriados procedurais, que seja, sei lá, House, ou Sex and the City, ou caramba que seja, dialoga mais com esses do que com seriados não procedurais, como, sei lá, Sopranos e, bom. Mas, enfim, eu acho que vi tudo. Mas isso não vi tudo quando comecei a escrever, não teria dado tempo, não vi tudo porque sou um espectador de... Uma vida.
É,